nosso trabalho foi o cyberbullying. E eu queria perguntar para você, Ana Clara, o que é o cyberbullying? Cyberbullying e bullying são basicamente sinônimos, mas acontecem em contextos diferentes. Cyberbullying é o ato de você assustar, envergonhar ou enfurecer alguém através das plataformas digitais. Para dar seguimento ao nosso podcast, a gente fez entrevista com 3 profissionais de áreas diferentes. Uma psicóloga, advogado e professora da região. Olá, meu nome é Anorinda Amaral, sou psicóloga e vim aqui falar com vocês um pouquinho a respeito do cyberbullying. O cyberbullying que é uma forma de intimidação na qual o agressor usa as plataformas digitais para atingir de forma negativa o seu alvo. Esse tipo de agressão vem crescendo cada vez mais, tomando uma proporção muito grande por causa da pandemia, né? Porque devido à pandemia muitas pessoas se isolaram dos seus grupos, dos seus amigos e buscam as redes sociais para conquistar novas amizades, para distrair um pouquinho, né? E aí acaba encontrando pessoas que de certa forma acabam os agredindo, né? Bom, o cyberbullying, por enquanto, ele ainda não tem penas muito severas para os praticantes, exceto quando há vítimas de suicídio, né, ou então de agressões físicas. Aí a pena pode gerar prisão, né? Do contrário, só penas leves mesmo, de prestação de serviço comunitário, multas, né? E esse tipo de agressão, ele se enquadra no crime contra a honra, né? E gera esses tipos de punições, são penas bem leves, como eu disse, exceto em casos de suicídio e de agressões físicas, né? Vou responder algumas perguntas para vocês. Pergunta de número 1. Na sua opinião como psicóloga, o que leva o indivíduo a cometer o bullying virtual? Bom, o indivíduo, ele comete o bullying virtual geralmente porque são pessoas que vêm de um histórico familiar bastante complicado, né? E essas pessoas, elas acabam gerando transtornos mentais que dificultam um pouco na aceitação dela mesma, né? São pessoas que não se aceitam, são pessoas frustradas com o que elas acham que representa para a sociedade, que representa para a família. Geralmente são pessoas que se sentem inúteis, são pessoas que acham que não vão ser aceitas na sociedade pela forma que elas acabam interpretando que elas são. Então, por conta disso, elas acabam gerando uma frustração muito grande. E para amenizar essa dor, né, para amenizar esse sofrimento, eles acabam achando um caminho, né, um mecanismo de defesa, a gente chama na psicologia, que é uma forma de buscar uma proteção para si. E essa forma de amenizar esse sofrimento geralmente é puxando pessoas para que sofram da mesma forma que elas sofrem. Então, eu acredito que é isso, geralmente é isso. O indivíduo, ele comete bullying por conta dessa frustração, por esse sofrimento, por achar que não vai ser aceito na sociedade da maneira que ele é, e ele acaba puxando pessoas para sofrer juntamente com ela, né? Ela acha legal isso, acha que isso ameniza aquele sofrimento interno dela, né? Pergunta de número 2. Para você, quem comete o crime também é vítima? Sim, na minha opinião, eles também são vítimas, sim, viu? Conforme eu disse na questão anterior, as pessoas que cometem esses tipos de crime são pessoas que são sofridas, né? Pessoas que se sentem um pouco desprezadas, aí gera uma tristeza muito grande, né? Aquela sensação de inutilidade, que não tem utilidade nenhuma, que ninguém gosta dela, né? E são pessoas que sofrem muito por isso. Então elas também são vítimas, né? São vítimas de uma sociedade, são vítimas de uma família que tem sua organização um pouco conturbada, né? Muitas vezes os pais, por trabalharem demais, acabam deixando de dar atenção que os filhos merecem, deixando de ouvi-los na hora que ele precisa, deixando de perceber o que eles estão sentindo, né?
Geralmente é isso, também questões de conflitos familiares, brigas, né? E acaba fazendo com que esse indivíduo ele se isole muito, e se ele se isola muito, ele começa a ter pensamentos negativos sobre si, né? E sobre o mundo, sobre si e sobre o mundo, né? E aí acaba que eles geram uma espécie de transtorno, e esse transtorno, né, acaba transmitindo para o comportamento, e esses comportamentos geralmente são esses: agredir outras pessoas para que outras pessoas sentem da mesma forma que ele está sentindo. Pergunta de número 3. Na sua opinião, existe uma maneira de quebrar o ciclo vicioso do ciberbullying? Sim, eu acredito que sim. É um trabalho complicado, um trabalho bem difícil, mas existe sim, viu? Seria mesmo a questão desses indivíduos, né, que começarem a ter esses sentimentos que eu citei acima, mencionei acima, esse sentimento de tristeza, de desesperança, de inutilidade, incapacidade, de solidão, que esse indivíduo busque ajuda, né? Que eles não se isolem, em vez de se isolar, eles comecem a desabafar, colocar aquilo que eles estão sentindo para fora, né? Conversando com alguém que seja um familiar, que seja um amigo, né? Alguém que eles sintam que dá para confiar, né? Importante eles desabafarem, colocarem para fora aquilo que eles estão sentindo, para que eles recebam ajuda, principalmente a ajuda de um profissional, né? A ajuda de um profissional é primordial nesses casos, porque o profissional ele vai trabalhar de uma forma que vai fazer com que esse indivíduo ele seja orientado a olhar para si e se aceitar, porque o grande problema da pessoa que comete o cyberbullying é a falta de aceitação. Ele não aceita ele da forma que ele é. Então, o profissional ele vai ajudar esse indivíduo a se aceitar, né, da forma que ele é, fazer com que ele entenda que ele está sofrendo de um tipo de transtorno e que esse transtorno tem tratamento, e que se ele se tratar, ele vai se curar. E ele vai se sentir útil, e se sentindo útil, se sentindo aceitável pelo grupo, aceitável, né, seja grupo familiar, seja o grupo social, ele se sinta aceitável por essas pessoas. E se ele se sentir aceitável por essas pessoas, com certeza essas pessoas vão se aproximar dele. Porque muitas vezes o grande problema do ser humano é que ele tem o preconceito de si mesmo. E por ter um preconceito de si mesmo, ele acaba se isolando das pessoas. E aí as pessoas sentem que ele se isola e não buscam uma aproximação, né? Então essas pessoas não se aproximam desse indivíduo e acaba deixando ele muito isolado. Então a gente, sem querer, a gente acaba afastando as pessoas da gente. Se a gente se aceita mais, se a gente for mais maleável, mais fácil, for uma pessoa mais assim cuidadosa em lidar conosco, né, em lidar com a gente mesmo, com certeza vai ter uma aproximação do outro, viu? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos à situação desse tipo. Fiquem de olho em um amigo, né? Vocês que estudam, vocês que trabalham, se sentir que tem alguém que está com algum problema, que está se isolando, busque se aproximar dessa pessoa, faz com que essa pessoa se sinta querida, se sinta aceita, faz com que essa pessoa se sinta notada, tá bom? Então é isso que eu tenho que passar para vocês. Outra coisa importante também é para vocês ficarem atentos também às redes sociais, né? Buscar sempre não conversar com pessoas desconhecidas, né? E ter uma certa cautela. E quando vê que essas pessoas estão se aproximando na maldade, tentem se afastar. Existem formas de combater também, que é isso também, a gente fazer nossa parte, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Segundo o entrevistado, advogado
Pergunta de número 1. É possível, de acordo à lei, diferenciar discurso de ódio e liberdade de expressão na internet? Primeiramente, antes de estar fazendo essa diferenciação, é preciso estar compreendendo uma e a outra. A liberdade de expressão, ela vem explícito tanto na Constituição Federal quanto na Declaração dos Direitos Humanos, em seu artigo 19. Por que aconteceu isso? Antigamente, sendo mais explícito durante a ditadura militar, as pessoas não poderiam vir a dar sua opinião, porque se ela, por acaso, se expressava, ela sofreria sanções e poderia vir a ser presa, como aconteceu com muitos famosos, como a Dilma Rousseff. A liberdade de expressão, ela é tão importante porque ela dá o direito às pessoas de se expressar da forma que elas querem. Só que ela não pode vir ter esse direito confundido com o discurso de ódio, pois muitas pessoas acabam usando a liberdade de expressão para ofender o próximo, usando através de bullying, fazendo também injúria racial, utilizando homofobia, como acontece em muitos casos na escola, brincadeira, quando algum aluno começa a brincar com outro, então começa a falar a cor do cabelo, essas coisas, acaba extrapolando a brincadeira e aí acaba cometendo um crime. Para esses atos criminosos, existem leis. Então, temos algumas, dentre as quais que eu achei mais importante ao longo da vida acadêmica, foi o Marco Civil da Internet, que protege as pessoas que vêm a sofrer de crimes virtuais. Também temos a Lei 13.185, que é ao combate à intimidade cibernética. E também, além dessa, temos a Lei 14.132. Em seu artigo 147-A, ele trata também sobre o cyberbullying, que é o quê? Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, se alguém acabar praticando isso, ele vai ser punido de pena de 6 meses a 2 anos. Além disso, o cyberbullying ele é praticado em meios virtuais. Normalmente isso acontece também em termos de relacionamento, onde a outra pessoa não aceita o fim do namoro ou o fim do casamento e começa a perseguir a outra pessoa, mandando mensagem e não deixando a outra pessoa seguir sua própria vida. Isso também acontece vários tipos de crime cibernético, onde a pessoa invade as redes sociais. Um dos exemplos é acessar a conta privada de outra pessoa sem a sua autorização. Acontece muito até na nossa cidade, de vez em quando, uma pessoa rouba ou stalkeia um Instagram, então um Facebook de alguém. Também acontece, a pessoa acaba pegando o celular de outra pessoa sem autorização e começa a mexer nas redes sociais ou até mandar mensagem para outras pessoas. Esse tipo de crime, ele vem sendo cada vez mais frequente em nosso país, não só em nosso país, mas como no mundo todo. Por quê? Por causa disso, precisa cada vez mais de tipificações legais, a criação de leis mais rígidas sobre o tema, para trazer mais segurança a todas as pessoas, não só o usuário. Esses crimes, também, além desses crimes já citados, também pode ser praticado crimes virtuais de injúria racial, racismo, que é diferente um do outro, de homofobia, e também aí vem aqueles artigos do Código Penal, que é o 138, 139 e 140, calúnia, injúria e difamação. Lembrando que para todas essas pessoas que se sentirem ofendidas ou que sofreram algum tipo de crime, ainda mais para essas pessoas que sofreram algum tipo de crime ou venham a sofrer ao longo dos anos, é essencial para que essas pessoas procurem meios judiciais, fazendo boletim de ocorrência na delegacia para não deixar esse ato ou infrator impune. Terceiro entrevistada, professora.
Pergunta de número 1. Você já percebeu sinais de alguém que estava sofrendo com o cyberbullying? Não diretamente os sinais. O que eu já percebi foram, às vezes, alguma piadinha, que também é o cyberbullying, né? Alguma piadinha, alguma discussão, algum fato isolado, onde o aluno, ele às vezes fica intimidado com a pressão que a internet coloca, com a pressão que pode, o que os outros vão pensar dele, como postar uma foto, o que dizer, a cópia do modelo que a mídia representa, isso acontece muito, né? E, de certa forma, o cyberbullying, ele vai sendo colocado, ele vai sendo apresentado nos pequenos sinais. Às vezes é um isolamento, o não se sentir acolhido, a fobia social. São sinais que aparecem aos poucos e que eles vão sendo transformados diariamente em algo maior. Pergunta de número 2. Quais seriam as ferramentas possíveis para lidar com o cyberbullying? Como professora, eu acredito que uma das ferramentas essenciais para lidar com o cyberbullying, tanto para quem sofre quanto para quem pratica, é a parte da questão do acolher, do dialogar, de falar mais abertamente sobre isso, seja com palestras, seja com discussões, com profissionais especializados, seja no dia a dia da sala de aula, com debate, não ficar calado. A gente quando se cala, a gente corre o risco de, vamos dizer assim, compactuar com o que está acontecendo, compactuar com o cyberbullying, difundir isso, aumentar esses casos. Então é muito importante que a gente fale, que a gente abra o jogo, vamos dizer assim, que a gente tenha esse cuidado de cuidar de quem sofre, mas também cuidar de quem pratica. Às vezes um abusador, ele já foi abusado em algum momento, né? Muitas das pessoas que praticam o bullying, o cyberbullying, são pessoas que já sofreram isso e vira uma ação em cadeia, uma ação que provoca uma reação. E se a gente não fala, se a gente não cuida, não acolhe, isso aí só vai propagando, só vai aumentando. Então, primeira questão é o acolher, é o cuidar, é o proteger e é falar sobre esse assunto. Pergunta de número 3. Você já teve que lidar com uma situação em que alguém estava sofrendo bullying virtual? De certa forma, sim, né? A gente sabe que não é fácil hoje em dia essa questão da internet, a gente fica muito exposto. Muitas coisas que acontecem na internet, a gente acha que a internet é uma terra sem lei, que é terra de ninguém. E por ser terra de ninguém, eu posso falar o que eu quiser, quando eu quiser, sem pensar nas consequências. E isso é muito perigoso. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Tenho filho adolescente, tenho alunos, né, que são adolescentes, trabalho com esse público o tempo todo. E já vi muitos casos de alunos que se isolaram, de alunos que se sentiram ameaçados ou constrangidos. A questão de quem tem filho, né? A minha filha, às vezes preocupando muito com o que a internet fala, com o que o meio social fala, com a opinião dos outros. Existem, que a gente fala, os haters, que são aquelas pessoas que às vezes comentam nas fotos dos outros para difamar, para às vezes praticar o cyberbullying de certa forma, né? Porque assim, eu não gostar é um direito meu. Eu ofender o outro porque eu não gosto, aí é um problema. Aí passa a ser uma patologia, porque eu acredito que é uma doença. Alguém que precisa ofender o outro para se sentir bem, tá doente, tá psicologicamente doente. A gente precisa cuidar mais dessas pessoas, tanto de quem sofre como quem pratica. Então, assim, já tive que lidar no sentido de trabalhar com o público adolescente, de ter filhos adolescentes, e nesse sentido você vai o tempo todo acompanhando e vendo a questão de como a rede social ela às vezes maltrata, ela castiga, porque no sentido de que as pessoas viraram escravas desse meio, e isso é muito perigoso. Pergunta de número 4. Qual é a importância de trabalhar com o cyberbullying no ambiente escolar? Dentro da escola, é muito importante que a gente trabalhe a questão do cyberbullying. A gente trabalha a questão de como isso afeta a sociedade, de como isso provoca
uma ação em cadeia. É preciso sim falar, é preciso que os professores debatam, que trabalhem isso na escola, que a gente traga palestrantes, que a gente traga psicólogos, médicos, profissional de saúde, para que fale abertamente sobre isso, para que fale sobre as implicações do cyberbullying na vida social, para que fale sobre a questão dos transtornos que podem surgir disso daí. E com certeza, se a gente falar mais, se a gente trabalhar com palestras, se a gente trabalhar com ações preventivas, isso vai minimizar. Toda violência, ela gera mais violência. Se você responde com violência, isso vai gerar violência. É preciso que você fale abertamente, que você tenha um cuidado, que você ampare. Não é justificar atos de cyberbullying, é cuidar para que isso não se transforme em algo maior. Trabalhar as vítimas e trabalhar os agressores. É preciso falar, é preciso conscientizar. A escola tem um papel muito importante. A educação, ela transforma vidas. Nós formamos cidadãos, nós formamos pessoas que são conscientes do seu papel social e que podem mudar o mundo. Se a educação não mudar alguma coisa, né, é porque o resto das coisas, todo o resto vai estar perdido. Eu acho que a educação, ela é essencial, ela muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Eu acredito assim, a educação muda as pessoas mudam o mundo. Essa é uma frase clichê, mas é uma frase extremamente verdadeira. Camisa de time, esse é o modelo da quebra. Tu pode falar até mal, mas eu carrego o grito no contato só bela. Camisa de time, esse é o modelo da quebra. Pode falar até mal, mas eu carrego o grito no contato só bela.